acabámos de descobrir que Yeah. fomos mães, Com a mesma no- idade. com a mesma idade, 31 anos, é a primeira vez. Que giro. Pois. Olha, metes aqui, se tu quiseres, este Nescafé Moca vai-nos acompanhar nesta viagem que eu sei que vai ser inspiradora. É super solúvel, não tens de preocupar, está preparado Ai, para que esta bom. caravana. Sim, hoje em dia Tem- temos que ser práticos, não é? É, completamente. Tem assim, usas a tua colher, depois é só acrescentar água. Tem assim um saborzinho achocolatado. E enquanto isso, vamos já. Cheira super bem. Bem-vindos a mais um episódio de Caravana, o podcast onde nos sentamos para conversar sobre o que nos inspira a viver com mais leveza, propósito. Vou-te passando a água então. Obrigada. E a autenticidade. Hoje vamos falar sobre um tema, que toca a todos em algum momento das nossas vidas: a transformação. Aquela vontade de nos reinventarmos, de reencontrarmos um novo rumo e de abraçarmos um novo eu. Foi o que nós decidimos falar hoje, não foi? Adoro. Para nos ajudar nesta conversa inspiradora, tenho o prazer de receber uma mulher extraordinária, Bárbara Taborda. A Bárbara é reconhecida pelo seu trabalho como coach, palestrante, autora de livros na área do slow aging, se tiver alguma coisa errada diz-me, fundadora do Be Slow e cofundadora do Slow Holy, mas também pela forma genuína como partilha a sua jornada de evolução e autodescoberta. Também cozinha, não é? Tudo. Faltou-me aqui a cozinha, É mas verdade, eu já a tive no cozinha faz... Masterchef e tudo. Exatamente, É não pus verdade. aqui. Mas a cozinha também é a base de muitas É. coisas, não é? Faz parte Vamos isto, falar isto sobre faz isso, parte de vamos um falar todo, não sobre é? isso, de um todo, de um todo. Neste episódio vamos explorar o que significa transformar-nos, como navegar os desafios do crescimento pessoal e o que é preciso para abraçarmos a melhor versão de nós mesmos. Preparem-se para uma conversa que promete tocar o coração e inspirar mudanças nesta altura do ano, não é? Que é super importante. É aquela altura em que eu vou fazer diferente, não é? É verdade, é verdade. Antes de mais, Rita, obrigada pelo convite. Tu também és uma mulher Tão inspiradora e que querida. tens dado voz a tantas pessoas e ajudas a que cheguem às pessoas que estão a assistir também ferramentas sempre em inspiração para que elas se possam transformar, não é? Porque nós todos os dias temos essa oportunidade, não é? De aprender algo ou de assistir a algo que nos ajude neste caminho, não é? Às vezes andamos um bocado Perdidos. ao correr, não é? As É pessoas, verdade, a é mulher verdade, hoje é em verdade. dia anda a correr para todo lado e às vezes não tem tanto tempo assim para É parar. verdade. Mas a Mas temos verdade, que encontrar, não é? Temos que encontrar este tempo. este tempo, a verdade é que todos em alguma altura da nossa vida vão-nos acontecendo situações que nos empurram para essa transformação. Porque se pensares bem, nós vivemos todos numa espécie de piloto automático, como tu até referiste no início, porque a vida hoje em dia é assim, é toda muito corrida. Aliás, quando eu cheguei aqui até estava a comentar que, Sim. imagina, esta semana acordei e entrei em pânico porque percebi que estava na primeira semana de dezembro e pensei, Sim. mas o que é que aconteceu de setembro até aqui? Isto foi Uhum. tipo um estalar de dedos. E isto é assustador, não é? Isto mostra a velocidade com que nós estamos a viver. E então, como nós vivemos neste ritmo frenético, a vida põe-nos em situações que são tão desafiantes que nos obrigam a olhar para ela e dizer assim: espera aí, o que é que está aqui a acontecer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Uhum. E normalmente isso acontece ou por burnouts, ou Doença. situações de doença, ou às vezes casamentos que vão à vida, não é? Que Uhum. são desafiados. São sempre situações de grande desafio que nos levam a olhar para a vida, não é? Uhum. Porque se nós estivermos naquele piloto automático só e nada a acontecer, nós continuamos, não é? Sim. Há uma insatisfação, uma depressão, há sempre algo que nos empurra. E ao longo Deixa-me da minha só vida, interromper-te para diz, dizer-te uma querida, coisa que eu gostava de saber. Tem que ser só assim um toquezinho leve, porque eu sim, quero é extrair tudo isso que estás a dizer. ok. Que é, o que é que te trouxe para esta área? De onde é que começaste e o que é que aconteceu para, de repente, Eu ia mesmo para aí, por acaso ias? ia mesmo Boa. para aí, porque eu acho que é É importante só as pessoas para perceberem contextualizar, exato, porque que eu tive para transformar várias, os outros quer sim, dizer que sofreste uma completamente. transformação, não é? Que também te transformas de Eu alguma tive forma. várias situações na minha vida e eu tenho refletido imenso sobre isso, porque eu sei quando é que foi aquele momento em que eu comecei a trabalhar a área do bem-estar. Mas o que é que me levou até esta área do bem-estar? Eu tenho refletido imenso sobre isso e consegui ir muito mais atrás, porque eu pensava Uhum. muito na minha transformação dos 40, mas na verdade a minha grande transformação começou aos 30, porque eu aos 30 houve uma noite que acordei a achar que ia morrer,
às 3 da manhã acordei com o coração a bater, a bater, a bater, a bater, a sentir-me super mal. E eu lembro-me que me levantei, fui à casa de banho, lavei. Achei que estava a ter uma quebra de tensão, não é? Sim. Inicialmente. Comecei a molhar a cara, tipo a Só que refrescar, não e parava. aquilo não parava. E eu, tipo, eu disse: não, não, eu estou a ter um ataque cardíaco, eu estou a morrer. E eu lembro de me ligar para os bombeiros e eles começaram-me a perguntar Ai, que horror. como é que se está a sentir. E eu disse: não, 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 eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eles disseram: saia de casa, porque eu vivia sozinha, na altura estava a viver no Porto, vivia sozinha. Uhum. Disseram: saia de casa, que é para se desmaiar, nós temos Alguém, acesso a alguém, nós exato. conseguimos entrar no prédio, não é? Se estivesse fechado em casa era um bocadinho mais difícil. Então eu lembro-me que saí de casa, que desmaiei e depois acordei no hospital. E o médico na altura perguntou-me se eu sabia o que é que me tinha acontecido. E eu disse: "Ah, tive um ataque cardíaco." E ele disse: "Não, teve uma crise de ansiedade." Eu disse: "Não estou a Não pode ser, perceber. O isso não que é dá isso, isso? exato. O que é que isso é?" Nunca na minha vida eu tinha ouvido falar sobre ansiedade ou stress. Aliás, estamos a falar há 20 e tal anos atrás, Ou seja, portanto, uma crise de ansiedade pode parecer um ataque de coração. porque é Sim. exatamente isso que tu sentes quando tens um ataque de pânico. O teu coração, não é? Começa a bater, bater, começa a deixar de Sim. respirar e é isso que tu sentes. E eu, a partir daí, tive quase um ano muito mal, no sentido em que tinha muitas réplicas, tinha muita Uhum. dificuldade em sair Mas de estavas a casa. passar por uma fase má, então? Não, Ai, não. não, eu estava a passar por uma fase Ótima. que eu achava ótima, Sim. só que eu trabalhava 14, 16 horas Pois, por dia. exato. Semanas, fins de semana, andava num Não mata, ritmo. mas mói. Eu queria o mundo, Uhum. percebes? Estava a trabalhar imenso, achava que era, tinha que dar tudo, era-me indiferente se dormia, se não Uhum. dormia, sabes? Só que o meu corpo Uhum. disse não, isto não, 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 Nós não é. vimos dessa geração do trabalho, E então o não que é que é? aconteceu? Obviamente comecei a tomar medicação, tomei medicação durante 10 anos. Rita, durante 10 anos eu tomei tudo o que eram ansiolíticos, tudo o que eram controladores de picos de stress e ansiedade, comprimidos para Hum. dormir. Durante 10 anos tornei-me completamente dependente de medicação. Porque eu sem a medicação não conseguia sair de casa. Eu saía da porta de casa, mal colocava o pé fora de casa, Uhum. começava logo com o coração a bater. Porque isto é uma coisa que acontece muito às pessoas que têm crise de ansiedade, que é, depois de terem a primeira, estão sempre a medir como é que está a ansiedade. E só isso já te gera Já está a ansiedade. ansiedade, aquilo é uma bola de neve. Eu tinha um tique, para te veres, eu criei um tique de estar assim com a mão. Eu às vezes estava em reuniões, que me deixavam mais Estavas a ouvir a ansiosa, pulsação. e estava Para quem assim, só está a ouvir, a Bárbara está a pôr aqui na veia do pescoço, não é? exatamente. Nesta que E se eu ouve que se media a sente o coração. pulsação. E imagina, eu trabalhava na altura na área de eventos, e para mim era super difícil. Eu chegava a chegar a Ainda mais é um eventos. stress pegado, e os eventos, não é? E a Está sempre quantidade tudo de a correr pessoas que mal. estavam numa sala, eu chegava, eu quantas vezes me vim embora. Hum. Deixei o evento com os meus sócios e disse: eu não consigo estar aqui dentro. Então tornei-me completamente dependente de uma medicação. E durante 10, quase E 11 o que é anos que, como é que tomava saíste? medicação. E foi aí que as Uhum. coisas realmente eu comecei a enverdar por esta área do bem-estar. Quando eu engravidei do meu segundo filho, do Benjamin, Uhum. eu na altura pensei: meu Deus, o Tem que. quantos anos agora? Vai fazer 10. 10. Eu pensei, esta medicação não pode fazer bem na minha gravidez. E eu sinto que isto também não está a ser uma solução. Ou seja, a medicação ajuda-me, mas não está a resolver. Exato, não está a tratar, não Não é? está a ir à Está só, raiz exato. porque é que eu tenho este tipo de crises Uhum. de ansiedade. Eu, por exemplo, para mim, passar uma ponte, por exemplo, a ponte 25 de Abril, eu só de pensar que tinha que passar a ponte, eu às vezes nem ia. Eu Uhum. queria ir à praia com os meus amigos e não ia, porque só de pensar que podia ficar parada no meio da ponte, aquilo já me criava ansiedade. E depois é cada vez mais, não é? Era uma Aquilo, cada dependência. vez encontras mais coisas que É te limitam. horrível. Uma vez fui de férias, ainda com o pai da Constança, e nós íamos para Marbella, e eu, a meio da viagem, tive que voltar para trás porque tinha esquecido da medicação. Já viste a dependência que isto é? Porque nenhuma farmácia me ia vender um Sim. ansiolítico. Tivemos que voltar para trás. Eu comecei a repensar isto tudo e disse Uhum. assim: eu estou. Isto não é vida, isto não é viver. Eu estou altamente dependente do medicamento. Continuo a sentir-me ansiosa, apesar de não ter os ataques de pânico. Uhum. Isto não é viver. Isto eu estou dependente completamente de um comprimido. E tu aí fazias eventos. Eu fazia eventos, Uhum. trabalhava com televisão também, não é? Na Uhum. altura na SIC Mulher, com a rúbrica, que era Sim, horrível, cada vez que ia para lá, parecia que ia para a tortura. Lá está com a minha ansiedade sempre, sim. não é? Não parecias.
Lá está. Nós disfarçamos Ninguém, muito bem, exato, como ninguém disfarçamos percebe. muito nas redes sociais que temos vidas que as pessoas só veem o lado bom e às Uhum, vezes não veem os desafios que nós temos todos os dias, não é? uhum. E é importante que as pessoas compreendam que nós também temos muitos Sim, desafios na sim, nossa toda a gente vida. tem, não é? Toda a gente tem. São... E entretanto eu comecei a pensar, disse, não, isto não pode ser. Uhum, Isto já não faz sentido para mim. Então, durante a gravidez, e isto é uma coisa que eu digo, se fizerem alguma vez, façam isto acompanhado de um médico, não é? Porque isso é muito importante, não é? Estes certo. processos de desmame serem feitos acompanhados de um profissional de saúde, Uhum, ok? Eu decidi fazer o desmame. Fiz o desmame durante a gravidez, que se uhum. calhar não sei se foi a altura certa, mas foi a minha decisão. Fiz o desmame e comecei a procurar estratégias diferentes. Comecei através do desporto, que sempre fui uma pessoa que fiz imenso desporto, foi que é, acho que foi a grande sorte da minha vida. Mas depois do nascimento do Benjamin, acho que o facto de eu também ter, se calhar, largado a medicação, mais as transformações hormonais que o meu corpo sentiu, porque ser mãe de uma criança aos 40 Uhum, não é a mesma coisa de ser exato. mãe aos 30, não é? Mais as noites mal dormidas, aquilo criou-me aqui Um, uma revolução exato. Um interna, cocktail. um cocktail que eu comecei mesmo a sentir-me a bater no fundo do poço, literalmente. E então pensei, eu tenho que arranjar estratégias para me salvar, porque isto não está a correr bem. E então comecei a praticar yoga, que até então nunca tinha feito yoga na minha vida, achava Uhum, que o yoga era uma coisa entediante, não é? Porque eu sempre pratiquei desportos de alta intensidade, não é? Que sempre gostei de coisas intensas. sim. Comecei a praticar yoga e dentro do yoga descobri uma forma de realmente me centrar, de conectar o meu corpo e a minha mente e de repente sair daquele caos interno que eu Uhum. sentia até então. Uh, no fim das aulas de yoga, nós tínhamos sempre assim uma sessãozinha de meditação e aquilo de Ah, é tão repente bom. tornou-se tão mágico que eu disse: Olha, por que não começar a experimentar trazer esta prática para o meu dia a dia? E Então depois, comecei a meditar, depois daí foi tipo um foi crescendo. um crescente. Depois disse assim: então, e se mudasse a minha alimentação? Comecei a mudar a alimentação, arranjei um coach que me ajudou imenso a centrar, a E as reorganizar os meus crises de ansiedade objetivos. acabaram? E eu, de repente, comecei a sentir-me bem. E quando dei por mim, tinham passado, sei lá, 6 meses, e eu olhei para trás e disse assim: Mas espera, eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. Hum. E até hoje, eu nunca mais tomei um comprimido na minha vida. Foi uma promessa que eu fiz a mim mesma. Nunca mais tive um ataque de pânico, nunca mais tive uma Um crise de comprimido ansiedade. para a ansiedade. Não, os comprimidos, os ansiolíticos para Certo, tudo dormir, etc, isso. etc, não é? Se é uma dor de É cabeça, claro. obviamente, toma. Mas, portanto, são 10 anos que eu tenho na minha vida, que desde que arranjei estratégias que de facto cuidam da minha Uhum. mente e da minha saúde, quer física, quer mental, me permitem viver com qualidade de vida sem estar agarrada a medicamentos. E de repente é uma nova profissão na tua vida também isso, porque a transformação foi tanta, não é? Um novo eu, que é o que nós vimos cá falar Completamente. hoje. É possível um novo eu É para possível, todos os dias nós podemos escolher aquilo que nós queremos ser. A verdade é essa. E para mim isso mesmo as tornou-se muito vidas mais claro. difíceis? Todos temos vidas difíceis, na verdade. Eu sei que há vidas realmente muito mais Certo. desafiantes, não é? Pessoas que nascem em condições, sei lá, de extrema pobreza, que não Uhum. têm acesso à informação que nós temos, obviamente, mas vamos falar de uma forma geral, não Certo. é? De uma forma geral. A questão é, para mim, o que eu entendi naquele momento foi que eu, em 3, 4, 5 meses, que a minha vida tinha mudado radicalmente, não é? A forma como eu tinha de perspectiva de vida, a forma como eu me sentia, a energia, como eu dormia, como eu conseguia observar o tipo de relacionamentos até que eu tinha, Uhum. que eu comecei a compreender que até então não, se calhar não tinham sido as melhores escolhas, não é? Comecei a observar a quantidade de disparates Certo. que eu tinha feito na minha vida, não é? Que fiz muitos também, para Sim. chegar aqui e para ser a pessoa que sou hoje. Mas E ainda bem, não é? Às vezes ainda nós bem. somos o Certo. resultado de tudo aquilo que nós fomos. E eu Uhum. vou-te até dizer uma coisa, Rita, que eu durante alguns anos, e no início até deste caminho da área do bem-estar, eu pensava assim, as Ai, pessoas não me vão levar a não ligues sério. ao meu cão, É um que ele, cão, é um ele fofo. tosse e coisa. Eu pensava assim, as pessoas não me vão levar a sério, porque
pelo caminho que eu tive até Uhum. aqui, não é? Se calhar era uma party girl, trabalhava na área dos eventos, era social, aparecia nas revistas, mas Acho que na as pessoas verdade, aceitaram mesmo bem a tua mudança, não mas é? E eu acho que isso era uma acompanharam. crença minha, estás a perceber? Era Certo. eu que estava a rejeitar essa parte de mim. E ao longo deste meu caminho, nos últimos especialmente 5 anos, eu tive que fazer as pazes com isso. Dizer assim, não, tu és o resultado disso também. Uhum. Tu tiveste de passar por essas experiências que também foram menos boas para tu seres a pessoa que tu és hoje. Sim. E se calhar tu até podes ajudar mais pessoas porque tu efetivamente já estiveste no lugar delas, Certo. não é? Já falhaste, já tiveste péssimos relacionamentos, não é? Uhum. Já te abandonaste imensas vezes quando escolhias sair noites até às 6 da manhã e beber álcool fora da medida. Portanto, todas essas escolhas que nós Uhum. fazemos e esses lugares onde nós estivemos permitem, a meu ver, na minha área de trabalho, conseguir entender melhor os lugares em que as pessoas estão, não é? Um Certo. casamento falhado, todas essas situações Uhum. levam-nos a estar na pele da outra pessoa e se calhar ter uma empatia e uma compaixão maior pelo outro. Mas isso foi um caminho que eu tive que fazer para fazer essas pazes comigo mesma. Porque eu, durante uns anos, aquilo para mim eu era como se eu rejeitasse Sim. aquilo que eu tinha sido. Mas eu depois entendi, quando eu rejeito aquilo que eu fui, eu estou a rejeitar-me a mim. Porque eu Certo. sou também essa pessoa, eu sou o resultado de tudo aquilo que eu vivi, Uhum. não é? E isso é muito importante nós trazermos para a nossa consciência. Mas falando sobre a parte da transformação, eu quando percebi o impactante que tinha sido essa transformação na minha vida, pensei, porque não ajudar outras pessoas também a Uhum. transformar a vida delas? Senti como se fosse, eu não sei explicar, houve qualquer coisa que me bateu a mim como um sentido de De missão, missão. não é? Certo. Foi como se de repente tivesse algo na minha vida que verdadeiramente fizesse sentido. Uhum. É engraçado, porque eu Sim. até então eu achava que tudo aquilo que eu fazia era aquilo que eu queria fazer. E se calhar era, e está tudo certo. Sim. Portanto, até determinada altura da minha vida, aquilo era o que eu queria fazer. Uhum. Mas de repente aquilo já não era o que eu queria fazer. Eu já queria fazer outras coisas. Então comecei a estudar. Pá, acho que vou ser uma Isso é estudante mesmo eu estava interna. a pensar, é um mesmo novo eu, porque até parece que há duas Bárbaras, não, não é? Não rejeitando a que está para trás, mas de repente há aqui uma parte da mulher também da idade que, não é? Que se perdoa, mas que quer mais. Mas quer Eu mais. Eu quero acho que dar os mais de 40, mim. os 40 Os batem 40 são forte. mágicos, não Os é? 40 batem É forte, verdade. muito forte, não é? Certo, é. Porque tu começas a repensar. Uhum. Mas eu agora estou a chegar à conclusão, Rita, e eu acho que para o ano vamos ter esta conversa. Os 50 ainda batem mais forte. Achas? Porque eu estou quase a fazer 50, tenho muitas amigas de É 50, que os nossos pais aos 50 eram mesmo velhotes, não eram eram? mesmo velhotes. E eu acho que a sociedade não está preparada para aquilo que hoje em dia mulheres e homens de 50 anos oferecem, especialmente as mulheres, porque um Uhum. homem de 50 anos é um homem sábio, mesmo que tenha um cabelo Certo. grisalho, é um homem charmoso, mas uma mulher de 50 Está já não é acabada. olhada Está dessa forma. acabada, não é? Não é olhada dessa forma, Verdade. não tem as mesmas oportunidades no mercado de trabalho, Uhum. porque já é vista 50, já é uma coisa. Não achas que vai mudar? Eu sinto que vai Eu mudar. espero que sim, porque tenho Porque. muitas amigas de 50 que têm passado por muitos desafios nessas Verdade. áreas e por isso é que eu digo que vai-se falar muito sobre este tema, porque nós falávamos nos 40, Uhum. mas vamos falar muito sobre os 50. Há muitos Até porque temas tu que agora. foste, tu hoje em dia és meio mais tarde. Ou seja, depois estás ali uns anos que são tipo meia coisa e depois aos 50 estás outra vez livre para te entregares no Completamente. trabalho, não é? Porque já tens filhos criados, porque É ah, verdade, é verdade, e é verdade. continuas com energia e com vontade de fazer e és certinha, coisa que se calhar tipo um jovem não é tanto, porque ainda quer Tens mais descobrir, consciência, claro, tens mais ainda. consciência, tens E mais então acho que o tempo. mercado pode querer voltar a ter mulheres de 50 anos nas suas E uma mulher de empresas. 50 anos é uma mulher muito mais, com muito mais vivência, muito mais Certo. know-how, pode oferecer muito mais a Uhum. uma empresa, não é? Mas olha que eu tenho visto casos mesmo que eu fico chocada, que olham, aliás, olham os currículos pela idade, eles olham, veem que tem 50, já não Que horror, interessa, porque será, não é? O que é que porque interessa? há uma crença realmente que a pessoa aos 50 é velha, a verdade é Exato. essa. E eu quando penso assim, eu disse, faltam 6 meses para fazer 50 anos. Sim, mas E eu tu. olho para mim, e Sim. já há coisa que eu sinto uma alma super Uma jovem, miúda, uma pois. miúda, não é? Como é que é possível? Uhum. Mas voltando aqui, vamos aqui à transformação, Sim. e eu acho que as pessoas pensam muito como é que eu posso me transformar, e eu acho que como estamos aqui agora no fim do ano,
Eu gostava de Não convidar sei as se é o fim do pessoas, ano ou é o princípio. ou no fim Ou ou no depende fim, de quando vamos isto for ver para quando o é que ar, isto não vai para o sabemos ar. bem. Mas quer seja ao fim, quer seja ao Sim. início, eu gostava de convidar as pessoas aqui a fazer uma reflexão. Pegar num papel ou até num diário e escrever efetivamente o que é que foi o ano de 2024. O que é que foi realmente, como é que foi o meu ano? Uhum. Escrever até por meses, janeiro, fevereiro, Ai, março, isso não dá para mim abril. que tenho uma memória péssima. Tinha aqui para trás Mas é ver. bom fazer esse É exercício, verdade. porque quando nós tomamos Consciência. verdadeiramente consciência daquilo que ele foi, é que tu podes programar o seguinte. Certo, não Se tu volta não ali. sabes o que é que tu andaste a fazer, porque é bom para perceberes o que é que foram os meus desafios, mas também o que é que foram as minhas conquistas, Uhum. porque nós estamos sempre muito agarrados Sim, e àquilo o que que é é que eu não mau, gostei? E o que é que eu não gostei também que não quero repetir? Isso ou o que também é que para não, mim. e até o que é que não me permitiu alcançar aquilo que eram os meus objetivos. Certo. E então isso é muito importante, nós temos consciência do que é que andamos a fazer. Que é aquilo que eu dizia no início. Imaginem, para mim é como se tivesse dado um salto de setembro para dezembro. Porquê? Certo. Porque vivemos nesta velocidade. Por isso é que temos dificuldade de nos lembrar. Então fazer este exercício é muito importante. Nós Uhum. temos efetivamente consciência do que é que estamos a viver. Então façam essa lista. Janeiro. O que é que eu me lembro de janeiro? Pá, comecem por se lembrar como é que foi a vossa passagem de ano. Uhum. Isto ajuda muito, não Pois é? é. Onde é que eu estava na passagem de ano? Com Os quem é que eu anos das estava? pessoas, um trabalho importante, Olha, em janeiro, tipo, quando eu irem buscar comecei o aquela. primeiro mês, como é que foi? O que é que eu me lembro assim que me aconteceu? Ou desafiante ou de conquista. Uhum. E escrevem. No fim, olham para essa lista e dizem assim: o que é que eu, deste ano, gostava de transportar para o ano que vem? O Uhum. que é realmente importante E para o que é mim que desta fica lá lista? atrás? E o que é que efetivamente eu percebi que não vale a pena investir a minha energia? Uhum. Então isto já te começa a trazer uma clareza mental e uma organização ao teu cérebro. Porque o teu cérebro precisa de disciplina, precisa de se organizar. Uhum. Então, isto é muito importante, criar esta estrutura. E podes criar uma nova lista. Então, um Isso novo ano, voltamos à nossa coisa de completamente. parar para observar, não é? E é o que nos falta, estamos tão em piloto automático que não paramos e Se tu depois não andamos para ali observares, na roda do na rato, não roda do é? rato, literalmente. Então, no ano seguinte, agora, há de ser o que vem ou o que nós já estamos, Exato. criar também uma lista, então, do que é que são as minhas prioridades, efetivamente. O que é que eu quero nas diferentes áreas da minha vida. Porque não basta dizer, eu quero ser feliz, ter saúde e comer 12 passas e vai acontecer. Não vai. Não. Lamento dizer, mas não vai acontecer. Portanto, o que é que vocês têm que fazer? Área da saúde. Quais são os meus objetivos para Uhum. 2025? Imagina, dormir melhor, ter mais energia. Ok. Não, e aqueles médicos que nós estamos a deixar para trás, não é? Marcar as consultas, marcar não sei o quê, vou fazer análises, É aquelas fazer a coisas lista, o que é que que realmente é uma importante. pessoa deixa de olhar para si, principalmente quando tem filhos, É não é? verdade. Agora imagina que na tua saúde tu querias dormir melhor. Então o que é Uhum. que eu posso fazer Certo. efetivamente para Essa dormir vai ser melhor? minha para o ano. Ok. Então se calhar posso desligar os ecrãs uma hora antes, Aham. ouvir uma meditação, ler um livro, não comer comida demasiado pesada à noite, evitar uma série, sei lá, Uhum. cafeína a partir das 3 da tarde. Eu vou escrever o que é que eu tenho que fazer para atingir esse objetivo, porque isso vai dar uma ordem de disciplina e de organização ao meu cérebro. Então, como é que eu vou fazer isto? O que é que eu vou começar? Que pequenos passos? Outra dica super importante: não coloquem objetivos Gigantes, irrealistas. sim. Ninguém, nem nenhuma mente, vai conseguir mudar. Ai, De um não, dia agora para vou o para o outro, tudo. ginásio e vou. Uma pessoa que nunca foi ao ginásio, se quer ir para o ginásio, meditar, mudar a alimentação, tudo de repente no mês de janeiro não vai acontecer, porque ninguém consegue mudar, vai desistir dessa mudança. Tem que ser tudo objetivos pequeninos, Uhum. ok? Imagina nessa situação do sono. Então, se calhar vou começar a desligar os ecrãs. Depois, na semana seguinte, ou Já passado estou. 15 dias, Isto vou já começar a está. ir para a cama Já, à os mesma pequenos hábitos, não hora. é? Pequenos hábitos é uma Mas grande ir chave. introduzindo, ter uma lista organizada, como se Uhum. estivessem a fazer um business plan para um negócio. Certo. É o business plan para a vossa vida. Portanto, isto na área da saúde. Agora vamos ver o que é que eu gostava mais. Gostava de emagrecer aqui uns quilos. Então, o que é que eu posso fazer? Se calhar vou cortar o açúcar. Uhum. Também tenho que cortar aqui nas gorduras. No pãozito. Pronto, mas em vez de cortarem tudo Pãozito ao com. mesmo tempo, que me vai gerar imensa ansiedade, Claro. esta semana vou cortar no açúcar. Até podem criar assim, tipo
um desenho e colocá-lo no frigorífico, todos os dias fazem um check. Segunda-feira, check, não consumi açúcar. Terça-feira, Certo. check. Isso dá-vos uma sensação de poder, eu estou no controle da minha vida, porque eu estou a decidir o que eu não quero. Mas tem que ser pequenos objetivos, senão eles não vão acontecer. Sim. Primeira semana está, olha, consegui estar uma semana sem açúcar, ok, agora vou acrescentar Uhum. aqui mais um passo, ok? Então já Tu estou no a tua controle. mudança foi assim? Foi assim gradualmente ou foi tipo mais É brusca? gradual, Sim. gradual porque eu fui descobrindo as coisas Certo. graduais, mas eu Pois um faço caminho muito leva ao outro, mentoring, não é? estou quase há 10 anos a mentorar pessoas e eu já sei que as mudanças só entram quando são feitas efetivamente de uma forma gradual, porque senão não são eficazes. É E por é o isso que que tu as fazes dietas, hoje em dia? É sim, ajudar outras sim, pessoas sim, 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 com no seu programas novo eu? no seu novo Ah, é eu. tão bom. E é um trabalho que eu amo fazer, não é? Uhum. Porque tanto faço em retiro, como faço em workshops, como faço um one-to-one, não é? Sim. Um para um. E realmente assisto a transformações incríveis. Eu tenho histórias já, Sim. epá, Isso, incríveis. imagina que estávamos há 20 anos e eu dizia-te, Bárbara, daqui a 20 anos tu estás Acharia a absurdo. fazer mentoria de bem-estar. Era surreal, era Não surreal. acreditavas? Não acreditava. Porque não faria sentido para mim nessa altura, não. Certo. Apesar de eu sempre fui uma pessoa interessada, imagina, eu faço ginástica desde que me lembro de ser miúda, não é? E sempre adorei. Fiz dança federada, fazia ginástica rítmica, ou seja, eu sempre gostei de desporto. E isto é uma mais-valia para mim, não é? Porque para muitas pessoas, por exemplo, que eu sigo, elas não gostam mesmo de fazer Certo. desporto. Para elas aquilo é uma tortura, Uhum. não é? É uma Portanto, é obrigação, uma que coisa, é é uma mais chato. obrigação e tudo. Falar em obrigações, outra dica fantástica é transformem as vossas rotinas em rituais. As pessoas adoram ritualizar. Eu Uhum. sei que aquilo é um ritual, tu vais fazê-lo, não é? Porque as pessoas adoram fazer rituais, não é? De manhã a tua meditação é um ritual. E a pessoa, eu adoro, é um ritual comigo mesma. Vou-me sentar ali 5 minutos comigo, a escutar-me, a passar este tempo em paz comigo. Se eu te digo, tens esta rotina para fazer, tu dizes assim, rotinas, já Exato. estás a revirar os olhos. Sim. Porque a rotina É é chata. algo chato. Uhum. Portanto, vamos transformar as rotinas em rituais. Eu, se ritualizar os momentos que eu tenho comigo de autocuidado, eles são muito mais prazerosos e muito mais eficazes. Portanto, às vezes nós temos que ressignificar as coisas. Até coisas como, imagina, eu pergunto-te, Rita, porquê é que tu trabalhas todos os dias? Pá, porque tenho que pagar contas, obviamente. Eu disse, não há nada mais triste do que sair todos os dias de casa porque tenho que pagar contas. Agora imagina que eu te pergunto, Rita, que contas são essas? Imagina, o que é que isso te traz? E tu estou a casa, então e o que é que a casa significa para ti? Sei lá, significa conforto, Uhum. segurança, família. Então tu todos os dias sais de casa para sentir conforto, segurança E e teres bem a amor. tua família, certo? Imagina, Às para vezes, viajar, às que vezes viagem o é que tu nosso gostas de foco está fazer? sempre muito pesado, não É é? Vai sempre, é pesado. pesado. Então é muito importante, isto é outra dica que eu vos dou aqui para este ano, é ressignifiquem as coisas que vocês fazem na vossa Tão bom. vida. Em vez Adorei de esse irem dizer, conselho. vou para o ginásio porque não quero ficar gorda. Ai, sou eu. Pronto. Vá, o que é que eu digo? Não. Porquê é que vais? Porque eu quero me sentir bem, com energia, Para o bem ginásio, comigo. confesso que, mas eu faço yoga e balé fit. Pronto, e jogo Pronto. paddle. Já Mas está bom. o foco é na sensação. Eu Certo. vou porque eu quero me sentir Uhum. bem. O que é que tu sentes quando tu vais? Quando tu acabas uma aula de balé fit ou de yoga, o que é que tu Ainda bem sentes? que vim, não é? Sentes, mas sentes-te feliz, não Sim, é? sim, E conectada, e dizes assim, então eu faço yoga para me sentir conectada. certo. Não é para estar, com o corpo, não sei o Não, quê, e ou às para vezes estar penso magra. assim, eu quero estar cá muitos anos para os meus filhos e isso dá-me força. Estás a ver? Quero estar jovem, quero estar energética, quero poder pegar os meus netos ao colo, quero Então a poder tua correr. razão, Sim, percebes? Ressignificar as razões pelas quais nós corremos todos os dias. uhum, Porque isto muda tudo. Tu sais de casa muito mais feliz. certo. É Não é? mesmo. Quando eu digo, vou sair de casa hoje porque quero ir à Tailândia. Imagina, tu sais toda Certo, contente, não é? claro. Vou-me despachar. Estás com o objetivo. O teu objetivo, a tua cenoura é muito mais prazerosa do que dizer porque tenho que Certo. pagar a conta da água, da luz e do não sei o quê. Efetivamente todos temos, não é? Portanto, o que é que isso simboliza para Uhum. nós? Então, olha, tenho uma casa, para já Isso também significa que eu depois. tenho E efetivamente depois uma também casa. há coisas que estamos a correr para nada porque se calhar não são tão importantes assim. Também vai-nos dar para pensar nisso, Por não isso é é? que aquela listinha que eu Exato. dizia, de É isso olharmos mesmo. para aquilo que fizemos
nos dá essa consciência, dizer Uhum. assim, eu andei a investir tempo em coisas que não têm interesse nenhum. Uhum. E até porque tira-te o teu potencial, não é? Se tu Completamente. estiveres completamente alinhada nas coisas que gostas e que dão prazer, não sei o quê, vais dar muito mais de ti do que se estiveres a perder tempo em coisas que não te estão a Estás a trazer. falar de algo muito importante para as pessoas, que é a palavra tempo, não é? Uhum. Uma das maiores queixas que eu ouço das pessoas é dizerem que não têm Sim, tempo. queríamos ser duas, não é? Queremos ser. Mas na verdade, nós temos tempo. Nós Hum. temos uma péssima gestão de tempo. Isto é geral. Isto tem a ver com o excesso de informação e de meios que nós temos hoje em dia. Uhum. Não é? Porque esta coisa de estarmos sempre conectados através dos e-mails, dos WhatsApps, de tudo, faz-nos perder imenso tempo. A verdade é essa. Porque tu abres o telefone e de repente tiveste ali 10 minutos. Ou mais? Ou mais. Sim, ou Estou a ser mais. simpática, não é? 10 minutos é Então, pouco. e esse tempo é um tempo que tu podias ter tido para ti. Uhum. Imagina, para ter estado 10 minutos de manhã a meditar e a fazer um bocadinho de exercício Uhum. antes de partires para o teu dia, que te iam permitir ter uma mente muito mais organizada e que ia fazer com com que tu cumprisses com o teu trabalho e a tua produtividade, se calhar em 5 6 horas, tu vais demorar 10 porque estás super cansada, estressada, não é? Certo. E já saturada de tudo. Uhum. Até Então, estava a é pensar, mesmo às vezes, gestão de tempo. na coisa do sono, que é, mas eu à noite tenho que arrumar a cozinha, não sei o quê, passar a ferro, por exemplo, não é? Que é quando eu deixo coisas para. Estava a pensar, se calhar esses 10 minutos antes, passava a ferro antes, depois jantávamos e já era hora de ir dormir, e, Por não é? exemplo. Tipo, antecipar Mas tarefas, sabes que até podes transformar, agora vou dar, para tu mas eu adoro perceberem, passar a ferro é isso que eu ia aí chegar. e vejo séries. Imaginem como é que nós podemos ressignificar as coisas, E voltando podcast, atrás. a caravana acompanha muita dona de casa a passar a ferro. É isso que eu ia dizer, tu podes ouvir uma meditação, um podcast, algo que se Uhum. realmente te nutra. Porque passar a ferro pode ser uma coisa altamente meditativa. Certo? Não tens Então, que podes estar estar a ali ouvir com. exatamente um Uhum. podcast, ou seja, tu estás-te a nutrir. É um tempo teu, apesar de estás a passar a ferro, lá está porque ressignificaste o passar a ferro. Não é, ai, agora estou aqui a passar a Passar a ferro que ferro. seca, enquanto está tudo ali a descansar, estou eu aqui, Sim, sim, não é, sim. empregada da casa. Ah, sim, isso Não, é o nosso discurso, não é? óbvio. Agora, se tu ressignificares, dizer assim, olha, aquilo vai ser o meu momento em que ninguém me vai chatear, Uhum. em que eu vou ter para mim e vou poder ouvir um podcast que eu há imenso tempo queria ouvir, ou até ouvir uma meditação, uma música Uhum. que me dê prazer antes de dormir. Olha como nós É ressignificámos uma verdade, tarefa é verdade. que era altamente aborrecida e passou a ser uma coisa Uhum. altamente Isso é o que me prazerosa. dizem da caravana, é muito bom eu sentir também isso, que passei a gostar de fazer coisas porque é o meu momento de ouvir a caravana. Portanto, vocês estão lá, vocês já Já aprenderam viste? isto de ressignificar. Portanto, é incrível. Portanto, se calhar nós temos é que olhar para as coisas e tirar-lhe esse peso. Eu outro dia ouvi uma coisa tão gira naqueles posts do Instagram, Sim. mas que eu pensei assim, incrível mesmo, que era uma senhora que se estava a queixar que tinha não sei quanta louça para lavar. E a outra de um lado estava a Uhum. lavar a louça e dizia, ainda bem que eu tenho louça para lavar, porque significa que eu tive comida na mesa para comer. Exatamente. E isto chama-se efetivamente ressignificar as coisas. E eu acho que nós temos mesmo que começar a ressignificar a nossa vida para que ela se torne um bocadinho mais leve. E temos que dar tempo para nós. Nós temos que nos escolher. Imagina, o Nos dia tem ouvir, não 24 é? E horas. nos ouvir. Tempo para parar Como e é que tu podes observarmos. escolher o que quer que seja se tu não estás conectada contigo? Se tu É não isso. paras 10 minutos do teu dia para escutar o teu corpo, Uhum. para escutar a tua alma. Imagina, o dia tem 24 horas, ok? Vamos aqui fazer contas. 24 horas. Dormes 7, 8, que Uhum. seria maravilhoso. Há muita gente que não dorme, Certo. não é? Mas se dormires 7, 8, sobram 15, vá. 15 a 6 horas. Uhum. Imagina que trabalhes 8, olha, sobram 8. Então dessas 8 horas, Não arranjas dizem-me que não há uma hora 10 por dia minutos. para cuidarmos de nós, Uhum. para fazer ginástica. É um bocadinho estranho, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa que está mal na nossa Uhum. gestão de tempo. E, efetivamente, nós temos de nos escolher e as pessoas têm muita E às dificuldade de vezes se não é escolher. preciso dinheiro Não é preciso dinheiro. e não é preciso de sair de casa, porque eu Não, estava a pensar nas mães que estão em casa com os filhos pequeninos e que não podem, não têm essa liberdade de ir ao ginásio, não mas pode, precisam. pode ser em casa. É um mito. E eu estou sempre a dizer isto e eu sei que irrita imensas pessoas na internet, mas eu Exato. vou continuar-vos a dizer porque eu quero. Eu, quando digo estas coisas e estas provocações na internet sobre a Uhum. alimentação e sobre o exercício, é porque eu realmente me preocupo com as pessoas. Porque se eu não quisesse saber das pessoas, não dizia Sim. estas coisas. Dizia aquilo que elas queriam ouvir. Uhum. Mas eu, na verdade, digo isto porque eu sei que aquilo que estou a dizer é verdade. É um mito. Porque hoje em dia
meditação, exercício físico e receitas, etc., Ah, está ao alcance de toda a gente gratuitamente no YouTube, no Spotify. uhum. Olha, o teu podcast é gratuito, as pessoas podem ouvi-lo, tem informação Podem. gratuita todos os dias, não é? Sim, A verdade é essa. Se eu quiser, quantas aulas de ginástica há disponíveis no YouTube para eu sim. fazer? De ginástica, de pilates, de yoga, de dança, do que eu Tudo. quiser. Essa desculpa do dinheiro e do tempo, e lá está. Podes fazer em casa. Uhum. Acordas de manhã meia hora mais cedo, que eu Ah, sei que não é fácil, não é? Mas se eu, em vez de ir para a cama à meia-noite, eu for para a cama às 10 uhum. e dormir 8 horas, acordo Já às está 6 da bom, manhã. claro. Dá Às 6 da imenso manhã tempo. tenho imenso tempo para fazer, das 6 às 7. Certo. Não é? É. É uma questão de gerir tempo É só da e nos organização, colocarmos não em é? prioridade. Uhum. Assim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque até para eu estar, para os meus filhos estarem bem, eu tenho que estar bem. Para o meu casamento estar bem, eu tenho que Para estar tudo bem. estar bem, para a tua profissão, para A tudo. mulher, especialmente as mulheres, têm que estar bem Uhum. para a casa É funcionar, verdade. porque somos nós que gerimos a casa na maioria. A verdade é Uhum. essa. E se nós não estivermos bem, todo o nosso sistema familiar não está bem. Exato. É um grande pilar. Olha, adorei ter-te cá. Diz-me como é que as pessoas podem chegar até ti. Olha, eu Eu acho que o ficava mais aqui, fácil eu sempre, ficava ficamos aqui aqui na nesta conversa, né? viagem o dia todo, não é? Passa tão rápido. Pois é. É assim, o mais fácil sempre é através do Instagram, Sim. obviamente. Eu tento responder a toda a gente. Eu às vezes tiro mesmo uma E o parte teu do meu livro, dia. adorei a capa está tão bonita, adorei, adorei. Eu até escrevi, pus O no meu livro Saúde na Instagram, Ponta do Garfo, por acaso devia ter trazido um. mas eu tenho. Tem o Saúde na Ponta do Vocês se Garfo, não um têm, têm. excelente livro para comprarem. Assim já não há desculpas sobre a alimentação. Tem lá receitas para todas as horas do dia, ok? Divididas pelas estações do ano, portanto não há desculpas, ou Sim. seja, com os ingredientes ainda por Da cima mais época. baratos, porque estão Uhum. da época, também são mais acessíveis, ok? E mais saudáveis. Mais saudáveis, sem serem muito complicadas, receitas que realmente são acessíveis a todos e também divertidas, para poderem Uhum. também fazer em família, que isto é importante, não é? Não dá para estarmos aqui a dividir a alimentação para nós e depois a Certo. alimentação diferente. Isso não há Não, tempo, já não não é? dá, não é? Temos que ser. Mas tanto esse livro, Saúde na Ponta do Garfo, como o meu primeiro livro, Slow Aging, que é um Uhum. guia maravilhoso para quem quer começar agora a Tenho os sua dois. transformação. Tens os dois, que Tenho eu os mandei-te dois, os tenho dois, os eu mandei-te dois, os dois, eu tenho e mandei-te são os dois. lindos. São ótimos livros para ter e que ajudam muito. No meu Instagram, no meu site, o bislow.pt, também tem lá imensos conteúdos completamente gratuitos. Por isso é que eu estou sempre a dizer, já não há Uhum. desculpas. E sai no dia 1 de janeiro, portanto não sei Uhum. se isto vai antes ou depois, a minha aplicação, a Slow Only. Estás a gozar, isso é E lindo. na Slow Only tem um processo de mentoring acessível a todos, onde tem as aulas de yoga, de meditação, receitas, Isto pontos é alimentares. mega É passo. super giro, Que giro. Portanto, vai ser o meu grande projeto de 2025, vai ser esse, a Slow Holly. E a ideia com essa aplicação é efetivamente dar este tipo de Uhum. estratégias acessível a todos. Olha, adorei mesmo ter-te cá. Foi Obrigada, mesmo bom. Rita, mais Ficava uma aqui, já vez. sabes, ficava aqui muito E tempo. desejo um ano Sim, incrível para e não se todos. esqueçam, escolham-se e coloquem sempre em Em primeiro primeiro lugar. lugar. Para um novo eu, não é? Para um novo eu. Beijinhos, boa semana. É o que vivemos desta caravana, viagem ao mais fundo interior. Da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor.